Salve pessoal, neste vídeo vamos resolver os exercícios 27 até o 30 do nosso material didático Movimento do Aprender. De alguma maneira esses exercícios todos foram originados em vestibulares. Então esse primeiro diz que uma unidade de produção, a rede elétrica fornece 220 volts e é utilizado um disjuntor de 50 amperes. Se existem 100 máquinas de costuras, todas ligadas em paralelo, e a resistência de cada uma dessas máquinas é 330 ohms ali, qual o número máximo de máquinas que podem funcionar simultaneamente? Então, vamos calcular a corrente em uma máquina, porque como a associação é em paralelo, a corrente total vai ser a soma da corrente que passa em cada uma delas. Se passar 1 ampere, por exemplo, em uma máquina, se a gente ligar 50, vai funcionar 50 máquinas. Não é o caso, mas vamos lá. U igual a R vezes I, a nossa famosa primeira lei de Ohm. Para descobrir a corrente é só passar o R dividindo. I igual a U dividido por R. Qual é a tensão? 220 fornecida. E a resistência de cada uma das máquinas é 330 ohms. Corta os zeros, simplifica por 11 em cima e embaixo, porque 22 e 33 são múltiplos de 11. Ficamos com 2/3 de ampere. Eu sei que, em geral, a galera não gosta de frações, mas vai ser mais fácil, acredita. Então, uma máquina precisa de 2/3 de ampere. Quantas máquinas eu vou conseguir fazer funcionar com 50 amperes, que é o valor máximo do disjuntor? Multiplica em cruz, x vezes 2/3, a gente vai ter 2/3 vezes x, 2x sobre 3, igual a 1 vezes 50, que é igual a 50. Galera, se tivesse feito essa divisão, ia dar um número, uma dízima periódica, inclusive. Olha como ficou mais fácil. 3 multiplica o 50, então fica 2x igual a 3 vezes 50, que no caso é 150. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 150 dividido por 2, 75 máquinas. Vou deixar minha ressalva aqui. É que a gente nunca opera tão perto do limite. Se você quer ligar 50 máquinas simultaneamente, aqui daria um pequeno probleminha. A gente não atuaria tão perto, a gente colocaria um disjuntor mais potente. É provável que se chegar nessa situação limite, caia todo o sistema e ninguém possa utilizar. O exercício 28 fala que nós temos uma rede de 110 volts protegida por um disjuntor de 30 amperes. Se ligarmos o chuveiro, que outros dispositivos podemos ligar sem desligar o disjuntor? No nosso livro essa pergunta é aberta, mas originalmente na FUVEST ela tinha alternativas. Primeira coisa, potência igual a U vezes I. Vamos calcular a potência máxima que pode passar por esse circuito. 110 vezes 30 resulta em 3.300 watts. Mas só o chuveiro já consome uma potência de 3.000 watts, ou seja, sobram 300 watts. Que outros dispositivos poderiam ser ligados? Apenas lâmpada e TV, que no caso do vestibular era a alternativa E. E no nosso caso, você escreveria: poderemos ligar simultaneamente a lâmpada e a televisão. O exercício 29, ele foi adaptado de um exercício da Unesp. Os carros atuais são equipados com um vidro térmico traseiro para eliminar o embaçamento em dias úmidos ou chuvosos.
Para isso, tiras resistivas instaladas na face interna do vidro são conectadas ao sistema elétrico do veículo de modo que possa transformar a energia elétrica em energia térmica. Em um dos veículos fabricados no país, por exemplo, essas tiras resistores são arranjadas de forma semelhante à figura, admitindo-se que cada um dos fios tenha a mesma resistência R e submetendo-se a uma associação a uma DDP U, determine em função de U e R a potência dissipada no circuito. Bora lá, repara que os terminais que vão para o sistema elétrico, seja lá positivo e negativo, estão aqui na ponta. E nesta parte aqui está interligado. Então, repare no diagrama que eu vou colocar na tela. O circuito original, ligado aqui no polo positivo e no polo negativo, eu posso simplesmente desdobrar. E o exercício da Unesp era só calcular a resistência equivalente. Tinha o valor de cada resistor era R, então tá pequenininho ali, eu não vou colocar, mas cada um deles tem uma resistência elétrica R. Este trecho aqui está em paralelo. Este trecho aqui também está em paralelo. 3 resistores iguais em paralelo. Como que calcula? Resistência equivalente para resistores iguais é só dividir pelo número de resistores iguais. Então, ficaríamos com R dividido por 3. Só que daí, os dois trechos teriam a resistência elétrica R sobre 3. Uma associação em série, e associação em série nós precisamos apenas somar. R sobre 3 mais R sobre 3, essa resistência equivalente total do circuito, 2R dividido por 3. Então, para o exercício da Unesp, essa seria a resposta. Resistência equivalente 2R sobre 3, e este é o diagrama correspondente à situação. Para o nosso problema em que deseja-se saber a potência elétrica é simplesmente U ao quadrado dividido pela resistência equivalente. U ao quadrado dividido por 2R sobre 3. Divisão de frações, a gente copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e está lá a nossa resposta. A potência será 3U ao quadrado dividido por 2R. Então, a potência sendo dada em função única e exclusivamente de U e R. O exercício 30 do nosso livro trouxe o seguinte. Em um circuito é conectado um ferro de passar de tensão elétrica 110 e potência 1400, um micro-ondas de tensão elétrica 110, potência 920 watts, e deseja-se utilizar estes dispositivos simultaneamente, sendo protegido por um disjuntor. E a pergunta é qual o valor mínimo desse disjuntor para que a instalação elétrica esteja protegida. No nosso caso, a pergunta é aberta. No caso do exercício da FUVEST, ele apresentava alternativas. Vamos resolver das duas formas. Primeira coisa, qual é a potência total máxima? Somar 1.400 mais 920. Então, a potência total, 2.320. Só somei. Então, vamos calcular qual é a corrente máxima. Potência igual a U vezes I. 2.320, a tensão elétrica é 110, 2.320 dividido por 110 é igual à corrente máxima que estes dois dispositivos vão precisar. Vamos fazer a continha, 2.320, dá para cortar um zero ali, fazer só 232 dividido por 11. 2 vezes 11 dá 22. 3 menos 2 é 1.
Baixo aquele 2 ali, 12. 1 vezes 11, 11. Sobra 1. 1 não dá para dividir por 11, mas repara que a gente nem precisava continuar muito mais essa conta. Porque a gente já passou de 21. A gente vai obter um valor 21, alguma coisa aqui, 21,9. Aproximadamente. 21,09 amperes. Dos valores que foram fornecidos como alternativa, 20 não era suficiente, porque se passar de 20 o disjuntor desarma. Então precisaria de no mínimo 25 amperes. Como a nossa questão é aberta, a gente precisa arredondar esse número para o próximo inteiro. Então precisava de no mínimo 22 amperes. Se é que existe um dispositivo com este valor para venda comercial. Bom, galera, era isso que eu tinha para apresentar nesse vídeo. Corrija aí suas tarefas. Caso você ainda não tenha feito, tente fazer, tente entender esse raciocínio. Até a próxima!